Por que será que um filme foi negado pelas principais indústrias cinematográficas e acabou fazendo sucesso? Me acompanhe aqui nesse vídeo, vamos falar algumas coisas. Saudações a todos, hoje o vídeo é muito interessante, pois estou falando de uma atualidade. Afinal de contas, nesse final de setembro, estreou no Brasil um filme muito interessante, um filme que já mexeu com boa parte da população mundial e agora chega nas telas brasileiras. E imagine o cenário. Você tem uma história, essa história é real, faz parte de um enredo muito interessante para ser transmitido, para ser passado para as pessoas e no final das contas você vai com o roteiro embaixo do braço nos principais produtores cinematográficos. Olha, eu tenho esse filme, esse aqui é interessante, isso aqui não sei o que, é uma história real, vai falando tudo. E aí uma porta se fecha, outra porta se fecha, outra porta se fecha. Mas é um enredo de sucesso. É uma história que é atual e é necessária para as pessoas entenderem. Porém, os principais não querem saber de produzir esse filme. Eis que de repente esse filme se torna um sucesso de bilheteria com pouco investimento. Para vocês terem ideia, o que eu estou falando é do filme Freedom, Som da Liberdade. O filme Som da Liberdade, com um enredo especialmente delicado. Uma história que realmente fala sobre tráfico de pessoas, principalmente dos pequenos, e é um enredo que relata uma história real. Uma aventura? Não. Um drama real. Um drama de que milhões de pessoas já passaram pelo planeta e que realmente isso acontece com muita intensidade. Para vocês terem ideia, no Brasil são mais de 50 mil crianças desaparecidas por ano. E esse filme, por onde foi exibido, fez um grande sucesso. Apesar de várias críticas falando mal do filme, falando mal inclusive de quem assiste ao filme, como essas críticas aqui, dá uma olhada, falando que as pessoas têm verme na cabeça, que é teoria de conspiração, que é a ultradireita, uma confusão danada. Mas olha que interessante, esse filme teve um investimento de 15 milhões de dólares e ele já teve um retorno de mais de 200 milhões. Comparando, por exemplo, com Indiana Jones, esse último, que é um filme lacrador, se vê claramente a discrepância de investimentos, porque, se não me engano, Indiana Jones deu vamos dizer assim, um prejuízo, não deu lucro para quem produziu. Tá aqui, ó, no comentário desse site especializado. Então olha que coisa para nós pensarmos. Por que será que esse assunto, que é tão importante, acabou sendo negado por essas indústrias? Mas vamos pensar no seguinte. Vamos pensar em 3 pontos fundamentais que esse filme fala. Nesse filme fala no propósito de vida, uma pessoa que abandona tudo para fazer o propósito de vida. Ele fala na importância do casal, principalmente da mulher e da união dos dois numa carne só. Fala sobre a importância dos filhos e da família unida. Olha só quanta coisa profunda. Não é à toa que ele se torna, na média dos filmes, um dos filmes mais queridos por quem assistiu. Se eu não me engano, está em torno de 96% a aceitação por esse filme. Geralmente um filme bom fica em torno de 80%, ele já está 96%. Mas talvez essas coisas que eu falo para você aqui não estão sendo ditas pela grande mídia. Porque tudo isso faz parte realmente de um grande jogo. Um jogo de ou você mostra uma ficção ou você mostra uma realidade. Mas por que essa realidade não está sendo mostrada? E por que nem em ficção se fala desse assunto? Por esses 3 fatos aí que eu comentei, em questão de propósito de vida, em questão de união de casal, em questão de família, isso realmente movimenta muita coisa do ponto de vista conservador, mas sobretudo do ponto de vista da sobrevivência humana. Olha que interessante, vamos pensar da seguinte forma. Esse filme, ele conta a história real de um agente norte-americano que numa das viagens, ele percebe que há o tráfico de crianças. Se não me engano, acho que é na Colômbia, não sei, outro país aí
da América Central. E ele fica assim, entediado, né? Ele fica bravo, ele fica assim, mexido, porque ele não consegue fazer nada. Ele é de um país, ele não pode fazer nada em outro país, isso é ilegal. Ele não está na terra do país que ele trabalha, ele está em terras estrangeiras. E a história então revela que ele abandona, né, o seu posto, ele pede demissão do seu emprego, e ele vai então, nesses países, fazer missões para resgatar, para salvar essas crianças. E por que pareça, elas estão sendo traficadas para os piores fins que eu não quero nem falar aqui, não posso nem falar no canal. E a história é muito comovente, muito profunda, porque ele está correndo também riscos de vida. E uma das coisas que ele passa é justamente o enfrentamento com pessoas de muito poder, com pessoas não só de poder financeiro, mas de poder local, de poder da situação em si. E realmente não é uma aventura, mas sim um drama, e uma coisa que ele passou na vida real. Vocês precisam perceber que quando se tem histórias desse tipo, elas não são recentes. A história de tráfico de pessoas ela é muito antiga. A própria Bíblia fala desses assuntos. Você tem, por exemplo, o episódio de José, que é o mais conhecido, né, do tráfico humano, onde em Gênesis 37 e 36 se fala muito sobre a história de José do Egito, que foi vendido, né, como escravo. Foi tirado do seu pai, vendido como escravos, e foi parar no Egito. E ali tem uma história que ela não é bem contada, né? Na verdade, ele foi comprado como não só para ser escravo, mas para outros favores mais íntimos, né? Favores esse que vem desde quem o comprou, né? Que é Potifar. Potifar, para quem não entende, ele muda de nome, ele é Potifera. Potifera vem do hebraico. Fera não tem nada a ver, né, com um animal selvagem, mas sim fera tem a ver com eunuco. Então ele se torna eunuco. E aí tem uma certa coisa, né, entre os dois, né, que isso é muito delicado de se falar, né? Ele também serve a esposa, né, desse, vamos dizer assim, dono dele, né? Então essa história ela vai muito mais profunda do que se imagina. José depois ele vai ser preso e aí ele faz depois as previsões, né? Os sonhos, as revelações, mas até chegar nesse ponto ele sofreu bastante. Então ali já revela uma história de tráfico de pessoas, né? E para fins, né, de roubar a própria vida do indivíduo. Uma outra parte da Bíblia que conta um episódio bem interessante é em Gênesis 34, se eu não me engano. Ali fala sobre Diná. Diná é filha de Jacó. E eles estão passando ali pela terra de Labão em direção a Israel, onde é Serém, Siquém, né? Serém se fala na forma original, Siquém é o que está na Bíblia. E nessa passagem, né, por terra de Labão, um príncipe se encanta com Diná, que ela é muito bonita. E ele a rapta, né? Ele a sequestra e leva para servir para feitos sexuais, né? Vamos falar essa palavra. Ela vai servir de escrava para ele também. E a história é muito triste, porque nessa transição, então, seus irmãos se revoltam. Que aí tem aquele episódio, né, de Levi e Simeão, que eles se revoltam e falam: puxa, nossa irmã está sendo usada como prostituta por aquele príncipe. Acaba acontecendo uma guerra, né? Esse episódio termina com uma guerra. Mas vamos tentar entender o seguinte: por que eu estou usando a Bíblia como ligação? Porque esse filme é um filme conservador e é um filme ligado à Bíblia também. Porque se fala de muitas histórias em que talvez, se você não perceber, ou se você for assistir, você já vai preparado para captar as mensagens. E também você vai entender esse elo de ligação, porque os progressistas não gostam desse filme. Mas vamos tentar entender o seguinte, ó, procura perceber a seguinte colocação. Nós temos ali os 10 mandamentos. São informações muito preciosas, os 10 mandamentos. As tábuas dos 10 mandamentos são muito interessantes para você entender o que eu quero falar.
Os 10 mandamentos fazem uma boa ideia do que eu quero explicar para vocês aqui, o quanto essa questão de raptar pessoas, né, sequestrar pessoas, é algo terrível. A Bíblia explica isso. Vamos entender o seguinte, ó, os 10 mandamentos são divididos em duas partes. A primeira parte são pecados ligados ali, né, os mandamentos, os pecados ligados justamente ao pensar. Tudo ligado ao pensamento. Então, não desejar, não cobiçar, né? Vão vários ali. A segunda parte, ela sai dos pensamentos e entra realmente nos atos. Então, que atos que devem ser punidos? E aí que as pessoas ficam um pouco com medo, né? Falam, puxa, mas que coisa punitiva. Então, atos é quando as pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, não fará adultério, não roubará, não cometer assassinatos. Mas olha que interessante, o não roubar que é que você precisa compreender. Se você pegar a parte de Êxodos, né? Êxodos fala muito claro isso, que fala que deve ser punido com pena de morte quem roubar alguém para usar como escravo. Não é o roubar material, mas sim roubar a vida de alguém. Olha que interessante para vocês pensarem. Portanto, de acordo com as tábuas e o que está escrito na Bíblia, se for seguir ao pé da letra, se as leis fossem aplicadas, esse crime de tráfico de pessoas seria tratado como morte, seguindo o que está lá. Por isso que muita gente fica assim assustado, fala, nossa, mas é o Deus punitivo, não é o Deus do amor? Mas nós estamos falando de uma parte bíblica que explica claramente isso. Em Êxodo se fala claramente isso que eu estou explicando para vocês. Por quê? É uma transgressão aos 10 mandamentos. Então, quando há uma transgressão, há uma pena desses 10 mandamentos não sendo executados ou sendo ignorados. Então, há alguma coisa para acontecer como punição. Ou seja, esse filme fala de algo que é condenado na Bíblia, que fala justamente sobre a questão do tráfico de pessoas. Então pensa na história desse homem, que ele larga tudo para ir lá tentar salvar as crianças das coisas mais horríveis que podem acontecer com essas crianças sendo sequestradas. E ele então quebra todas as regras, porque ele abandona seu emprego, pede a conta ali do que ele fazia no outro país, vai para o país que está acontecendo as coisas, não só lá, mas em outros países da América Central e América do Sul, e ele vê que realmente é tudo do contra, né? Ele está numa coisa que ele está arriscando a própria vida e tem tudo para dar errado. Mas então o milagre acontece porque ele é apoiado pela esposa. A esposa fala, você tem essa missão para seguir e eu vou apoiar você. E inexplicavelmente ele acaba tendo então bastante êxito. Mas por que será? Porque as crianças, elas fazem parte da divina pureza. Elas são emanação do brilho. Elas são o próprio esplendor divino. Esplendor esse que é chamado na Bíblia como Rob Shea, né? Que tem a ver o quê? A ligação da pureza dela com a pureza divina. Por isso que quando nós somos mais puros, né? Quando nós somos muito mais jovens, nós temos nosso timo muito desenvolvido. E esse timo no decorrer da vida, com tudo que nós vamos passando, ele vai se fechando, retraindo. O timo é uma glândula que ele fica atrás do coração, aqui nesse meio. E é bem interessante, porque em pessoas muito humildes, muito inocentes, esse timo ainda é desenvolvido. Mas na boa parte da população, ele acaba sendo mais retraído, né? E isso tem a ver justamente com uma conexão energética. E esse esplendor é que quer ser apagado, eles tentam apagar, né? Os progressistas tentam apagar esse esplendor. Mas é justamente a missão dessa pessoa estar conectada com o resgate dessas vidas é que tornou um milagre acontecer. Portanto, a primeira lição, que é o propósito de vida, aparece claramente. Quando você sabe qual é o seu propósito de vida, não é a barreira que vai derrubar você ou impedir de você seguir adiante. É uma conexão da sua missão com o propósito divino. É isso que as pessoas precisam sempre compreender. Qual que é a sua missão? O que você tem pela frente? O que realmente é um propósito de Deus para a sua vida?
Isso você só consegue descobrir quando você cuida da sua energia, quando você se conecta realmente com o Criador, quando você se limpa de todas essas maluquices que o mundo tem, que fazem você apagar seu brilho e se perder realmente no que você é. Eu sempre convido as pessoas a pensarem: quem é você? Você já parou para pensar? Você muitas vezes é a soma de tudo que o mundo é. Mas a sua essência está lá dentro, você conseguiu descobrir? Quando você descobre essa essência, automaticamente os seus talentos, eles aparecem, e esses talentos são tão utilizados para justamente a missão divina. Por isso que eu sempre falo: cuide de sua energia, cuide da energia da sua casa, cuide das suas coisas, para você realmente estar nessa seara de harmonia. E a segunda parte, né, a segunda mensagem que passa esse filme é justamente essa missão do casal. De acordo com a Bíblia, a função da união de um homem e de uma mulher é justamente a manifestação desse esplendor divino, desse brilho divino, criando uma presença de Deus na família. E no filme é muito claro, você verá a esposa fazendo uma presença muito forte, ajudando o marido e não fazendo ele desistir, e apoiando ele nas suas atitudes. Isso então para os progressistas é o fim de carreira, né? É patriarcado puro. Uma mulher servir, não, eles não aceitam isso. Porque a essência da força de um casal está em unir-se numa carne só. Que muita gente imagina: ah não, unir-se numa carne só é sexual. É a hora do sexo. Não, unir-se numa carne só são unir as duas forças juntas. Porque quando um homem sai da casa do seu pai, da sua mãe, para fazer o seu lar com uma mulher, ele está fazendo essa união de carne. E isso com certeza incomoda muito os progressistas. Parece que sim, né? E uma terceira lição que eu quero que vocês percebam é para você que tem filhos. O que são seus filhos? Imagina você não ter seu filho agora. Seu filho não voltar para casa, sua filha não voltar para casa. Estão percebendo? Tem muitos pais que reclamam dos filhos, acham que os filhos são péssimos, são ruins, mas não, filhos são dádivas para um casal. E esses filhos, então, são presentes de Deus para fortalecer a união da família. Agora, imagine quantas famílias estão sofrendo, porque ainda não parou, ainda continuam essas coisas tristes pelo mundo, como esse tráfico de pessoas que são raptadas para os mais piores fins, né? Os pequenos, adultos, homens, mulheres, né? Há muita história triste. Escravidão é um dos problemas, mas tem outros aí muito tristes, né? Eu não posso falar aqui porque dá problema no vídeo. Quando você para pensar, né? O que o inimigo quer? O inimigo quer que essa família se destrua, porque há as brechas para ele entrar. Uma família forte, unida, não tem brechas para entrar nada. O mal não vence, é só o bem. Eles querem tirar um verdadeiro Deus e colocar um falso Deus ali. É o engodo, é o domínio. Quando você tem uma família unida, ela está blindada dos ataques da desinformação, né? As pessoas vão lá: ah, eu quero ver uma revista de moda. Aí está lá aquela moda esquisita, né? Aquela moda fúnebre, aquela coisa esquisita. Ah, eu quero ver tal coisa, eu quero ver o filme, quero ver... Claro, as pessoas vão vendo as coisas e tudo ali tem um sistema manipulando, uma coisa que está assim, mexendo com a cabeça dos filhos, com a cabeça da esposa, né? Com a cabeça do marido. E se a família não for muito unida, é por aí que eles começam a fazer a movimentação. Agora, se a família unida é feita em cima do esplendor divino, essa família, então, ela não é atingida, ela tem uma blindagem. Então vocês percebem por onde eles querem que entre? Por isso que um filme como esse não é interessante, né, para quem domina aí, né? Por quê? Hoje não é nem mais o dinheiro que eles estão preocupados. Eles preferem perder dinheiro, mas fazer a mensagem deles chegar nas pessoas, destruindo tudo que foi construído desde a história humana. Não faz sentido empresas que fazem trabalho só pensando no lucro, só pensando em grana, e de repente elas falam: não, não interessa. Né? Como hoje você vê propaganda, você fala: nossa, mas a pessoa está queimando o filme dela. Né? Tem uma cerveja famosa aí que fez uma propaganda totalmente ao contrário, quebrou praticamente, mas ela passou a mensagem. Vocês podem ver que tudo é lacração, tudo é uma agenda sendo passada, muito clara.
Quem está consciente percebe isso, já sabe até o que vai vir de propaganda, o que vem de palavras ali numa entrevista, numa música, né? Tudo é muito claro, muito nítido. Porque há uma agenda progressista sendo colocada em prática. E uma das pautas progressistas é justamente a destruição da família. Uma das pautas é justamente o sequestro de todos esses valores, né, que o ser humano adquiriu. Por isso que, entre aspas, também há um sequestro de almas quando se tem essa ideologia sendo colocada. Você vê claramente isso. As pessoas se tornam zumbis, se tornam apáticas, se tornam inimigas na mesma família muitas vezes, no mesmo casal, inimigos, se é que pode chamar já de casal ainda, né? Você ainda pode chamar de família. Mas é claro, então, tendo em vista todos esses pontos dessa agenda progressista, é que esse filme incomoda demais. Mas como eu falei, é um filme que mexeu aí com praticamente quase 100% das pessoas que foram, 96% falaram ótimo filme, gostei, tem muito a ver o conteúdo, superou muitos filmes bons, está dando bastante lucro e isso literalmente está bugando o sistema. Por isso que vocês vão ver os comentários mais absurdos, mais bizarros, vocês verão coisas muito pesadas e tristes sendo comentadas para quem vai assistir o filme, para quem fala bem do filme. São todos alvos de crítica, como eu já coloquei aí as imagens, mas eu falo para vocês realmente que é um grande aprendizado tudo que está aí. Né? É um grande aprendizado e vale a pena assistir ao filme. Certo, pessoal? Então fica essa dica aí, e é um dos exemplos de como tudo é muito manipulado nessa vida nossa. Agradeço por ter assistido ao vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, sobretudo divulgue para as pessoas que você gosta, e se puder vá assistir ao filme, aproveite. São poucas coisas legais ainda que existem nesse mundo, que está dominado por um mal muito grande, mas eu tenho certeza que dentro de cada um de vocês, né, que tem essa conexão com a vida, com essa conexão divina, lá dentro não está conspurcado, ainda há esperança. É por isso que a gente não desiste de passar as informações e fazer as pessoas terem o start e perceberem tudo isso. Honrar a todos, arrivederci e até o próximo vídeo.